Olá Secrets! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dedicado obviamente às nossas terças lindas e maravilhosas, são nossas terças secretas, e hoje trago aqui um convidado muito especial, que é Tomás Balbon, caso não conheçam, dos vlogs dos Açores, o meu namorado. Nós inicialmente decidimos tentar ver os vossos e-mails e relacioná-los. No entanto, como é algo muito específico e ambos passámos pela mesma experiência, achámos que seria melhor então vocês poderem deixar as vossas questões, e nós fizemos isso através do Facebook. E portanto temos aqui algumas questões, temos muitas questões. Portanto, bora lá então dar início. A nossa primeira pergunta vai ser da Carolina Pereira, e foi o Tomás que escolheu a pergunta. E basicamente a Carolina faz algumas questões acerca do Erasmus, que foi por essa questão que nós ficámos afastados durante quanto tempo? 5 meses e uma semana. Exato. 161 dias. 161 dias. E basicamente a Carolina diz que vai passar o mesmo porque o namorado dela vai para a Austrália, para Erasmus. Austrália. Adorava ir para a Austrália. Pois, eu sei que tu adoravas, mas já chega por agora. Mas basicamente a Carolina pede para nós falarmos um bocadinho da nossa experiência e também como é que foi estar longe da pessoa que nós gostamos, obviamente. Então, queres contextualizar um pouco as pessoas ou queres que seja eu? Posso dizer? Ok, então explica lá. Portanto, eu estou a estudar gestão na Universidade Nova e nós temos sempre um programa de intercâmbio que podemos fazer e eu decidi fazer. Eu gosto muito da Ásia, principalmente da China, e portanto sempre foi um sonho ir para a China. E mesmo antes de conhecer a Inês, isso já estava em cima da mesa. Aliás, eu até penso na altura já sabia que ia, e portanto houve algumas pessoas que perguntaram isso, e é importante dizer que nós... Sim, não é que isso fosse mudar alguma coisa, mas... Quando nós conhecêssemos, disparado, quando nós nos conhecemos e até éramos amigos, nós sabíamos perfeitamente que o Tomás já tinha isso definido há muito tempo. Portanto, não foi uma surpresa, não foi ele chegar um dia e dizer, olha, vou para Macau. Não, já era uma coisa que tínhamos falado sobre isso. Portanto, basicamente o que acontecia é que eu fui para Macau e, portanto, em Macau são mais ou menos 7, 8 horas de diferença e, portanto, porque mudava, primeiro eram 7, depois até foram 8. Dependia do exato, do fuso horário, e depois quando mudava a hora cá em Portugal. Mas nós conseguimos sempre, normalmente falávamos sempre todos os dias por chamada de vídeo, trocávamos muitas imagens, partilhávamos até chamadas de mensagens de voz, e portanto eu acho que isso no nosso caso foi algo que nos ajudou bastante a ultrapassar. Sim, e uma coisa que eu acho que é importante também nós referimos é que quando nós começámos a namorar na altura do Erasmus, porque o Tomás pediu-me em namoro nessa altura, mas pronto, nós antes já tínhamos estado juntos, assim, curto, vá. E depois o Erasmus acabou por nos dar, de certa forma, aquele afastar para perceber o quanto gostávamos um do outro. Sim, eu acho que vocês vão começar a valorizar muito, e foi uma coisa que às vezes algumas pessoas perguntavam, o que é que nós passámos a valorizar e tudo mais. Eu acho que uma das coisas que tu passas a valorizar é sem dúvida o tempo que passas com a pessoa, talvez mais mensagens e o significado que atribuis às palavras, isso passa a ser talvez mais importante. Não é que não faça sentido agora, mas passa a ser um bocadinho mais importante porque não tens o toque, não tens outras coisas. Exato. Apesar das novas tecnologias, enviávamos cartas um ao outro. Por acaso foi uma coisa que eu gostei imenso no Erasmus do Tomás, foi exatamente isso, porque nós não fazíamos só questão de ficar pela tecnologia, nós renovámos toda a ideia de carta e mandávamos presentes um para o outro, estávamos sempre a trocar coisas. Sim, portanto foi muito giro, foi uma experiência muito interessante, apesar de ter custado, que custa, e há meses que passam muito rápido, há outros meses que demoram eternidades. Para mim foi novembro, foi o mês que mais me custou. Foi muito complicado, parecia que o tempo não passava e eu estava mesmo, ok, quando é que tu voltas? Podes parar de estar tão longe de mim. E sim, há momentos altos em que nós sentimos, ok, independentemente daquilo que acontecer, nós vamos ficar juntos, e há momentos em que nós sentimos mesmo, eu tenho tantas saudades, eu não estou a aguentar mais, como assim? Portanto, não é de todo um mar de rosas, mas também não é assim uma coisa assim tão negativa, porque aprendemos também a ouvir um bocadinho mais as pessoas
uma coisa que eu senti é que aprendi a ouvir muito mais o Tomás e se calhar acho que hoje em dia se calhar comunicamos tão bem um com o outro exatamente por isso, porque aprendemos a ouvir e não tanto só a questão de estarmos juntos, de nos beijarmos, de estar sempre agarrados um ao outro, não, mas conseguimos ter efetivamente conversas sérias e conversar sobre tudo e... Eu acho que ajuda imenso não ser para só, crescer a relação. A relação cresce sim, imenso. sim, não é só aquele contacto físico, mas também é para além disso, é todo o intelectual, perceber o que é que a pessoa realmente gosta, o que não gosta e também aquela coisa do fator surpresa, tentar sempre surpreender a pessoa. Exato. Acho que é muito giro e muito interessante. Ok, agora vamos passar a outra questão, mas como são questões muito parecidas, vamos pegar numa questão da Diana Coutinho, da Catarina Moraes e da Adriana Romão, que falam muito na questão do respeito e da confiança, que nós achamos que é uma das questões mais importantes e de talvez as coisas terem corrido tão bem connosco, que é o facto de, apesar da nossa relação ter começado durante o Erasmus, sempre houve muito respeito e muita confiança um no outro. Portanto, aqui uma mensagem importante é que eu acho que, independentemente de qualquer coisa, quer o casal esteja perto um do outro ou não, o respeito e a confiança vai fazer com que vocês nunca se privem de fazer nada, de conhecer alguém ou de ir a uma festa ou de ir a qualquer sítio. Eu confesso que sou um bocado aquela namorada do género eu quero muito fazer isto, eu não sei se vou a uma festa, eu sou a primeira a dizer vai, diverte. Sim, sem dúvida. Eu não ela gosto até de dizia privar para eu as ir pessoas. mais. Exato, eu estava sempre a dizer vai, diverte, não te Porque eu prives. sou mais caseirinho. Porque tu és mais caseirinho do que eu. E eu estava sempre a dizer vai, diverte, aproveita o teu Erasmus, porque ela às vezes também punha-se. Depois é aquela questão, nós estamos a lidar não só com as nossas saudades, mas com as saudades de outra pessoa que está do outro lado e que ainda é pior para eles, porque eu acho que estar fora completamente da nossa zona de conforto e depois ter que lidar com estas mudanças todas, acaba por. Nós temos que acabar por ser assim, pensar menos em nós e pensar mais na pessoa que está de fora e ter menos aquela coisa do egoísmo de oh meu Deus, eu estou mesmo cheia de saudades e agora. Não, eu tentava sempre ver muito o lado do Tomás exatamente por isso, porque acho que deve ser muito complicado, principalmente em Macau, que é mesmo um contraste cultural muito grande comparativamente com a Europa. Até mesmo entre países da Europa às vezes já é complicado, quanto mais sair completamente desta zona e portanto foi uma coisa que eu fiz muita questão de fazer, era sempre incentivar o Tomás a não deixar de ter as experiências dele só porque eu iria sentir ciúmes disso ou porque eu iria achar errado, se bem que eu considero uma pessoa super liberal nas relações, eu acho que não, eu acho que a partir do momento em que nós gostamos de alguém, nós queremos ver essa pessoa feliz e a partir do momento que a pessoa tem a oportunidade de ter estas oportunidades maravilhosas e de aproveitar e ver o mundo, eu acho que é tipo, vai, diverte-te e aproveita ao máximo, não fiques a pensar em Portugal, porque Portugal está igual. Nós falamos muito sobre isso. Claro que nesta altura não pensamos em fazer isso agora porque sem nenhuma razão aparente, mas vamos imaginar que a Inês agora estava a pensar em estudar para fora e eu a apoiava totalmente e se eu tivesse que ir outra vez a mesma coisa, portanto, se vocês gostam mesmo da pessoa e querem ficar com a pessoa, vocês têm que deixar a pessoa voar e seguir o seu caminho. A parte física é só uma das partes da relação. E eu acho que há uma coisa muito importante que é ninguém é de ninguém, nós temos que meter isso na cabeça porque às vezes nós, principalmente jovens, temos muita mania de rotular e dizer ok, tu és meu, Não, simplesmente estamos juntos e as pessoas têm que respeitar as decisões. E eu acho que se calhar eu e o Tomás pensamos da mesma maneira, nós pensamos de uma maneira muito semelhante nesse sentido e portanto para nós é mais fácil encaixar as peças e ok, vai, diverte, faz a tua coisa e depois quando voltares, voltas, eu estou cá à tua espera. Exato. E acho que é essa a filosofia das pessoas que vão para fora e têm relacionamentos à distância, acho que deve ser mesmo isso, é a política de ser feliz, vai, eu estou cá à tua espera. E acima de tudo muito respeito, que é uma coisa que é super importante. Respeito e a confiança são a base de qualquer relação. Sem dúvida. Agora temos a pergunta da Mariana Ferraz e a Mariana pergunta quais são os fatores essenciais para uma relação à distância saudável. Beijinhos adoros. Parece que estamos muito tímidas. Beijinho, Meryl. Quais os fatores essenciais? A confiança,
A confiança. O respeito. O respeito. Eu também acho que um fator super importante é a comunicação. Existir comunicação Sim. sempre. Não significa que tenhamos de falar todos os dias por Skype, que era uma coisa que para mim matava imensas saudades. E acho que totalmente também era a mesma coisa. Mas haver aquele contacto, pelo menos haver o cuidado de mandar uma mensagem a dizer qualquer coisa. Bom dia, boa noite, qualquer coisa. Só mesmo para a pessoa também sentir que existe existe alguém que se preocupa e que realmente quer que as coisas continuem na mesma. E eu acho que com isto da comunicação, outro fator que é um bocado estranho, mas é o tu dar só trabalho. Por exemplo, houve uma parte da viagem onde eu acordava às 6h30 da manhã, estava em viagem e acordava às 6h30 da manhã para conseguir apanhar a Inês tipo à meia-noite mais ou menos, antes dela ir dormir, antes e de trabalhar. E vice-versa, também havia alturas em que eu e ficava... a Inês chegou a fazer noitadas enormes, que eu até me sentia mal só para falar comigo, e portanto se tu te dás ao trabalho, isso é outra maneira de tu mostrares que gostas mesmo da pessoa e que queres que as coisas funcionem. Sim, porque eu acho que sem comunicação não existe relações à distância. É muito complicado se não houver aquele esforço da pessoa tirar os minutos ou umas horas do seu dia para falar minimamente com a pessoa. Agora temos a pergunta da Marisa Alexandra Ribeiro e ela Marisa. pergunta como é que se sentem cada vez que se reencontram. Vou clarificar, nós só mesmo... Acho que por agora foi só mesmo a questão do Erasmus. Foi muito Tomás. tempo, mas foi só uma vez. Portanto, tivemos 5 Mas nós não meses. tiramos a hipótese de voltar a acontecer, por isso Claro, nunca se sabe. vamos responder sempre. Exato. E eu acho que, ainda por cima, tendo sido um horizonte tão grande, esta resposta vai se aplicar se for muito comum isso acontecer ou não. Eu posso-vos dizer que foi muito estranho, não foi nada daquilo que eu estava à espera. Pois foi. Foi muito estranho. Queres explicar porquê também? Se vocês tipo, tentarem imaginar, se calhar, quando é um reencontro e especialmente quando é um período assim tão grande, pensam mesmo naquela cena de filmes onde as pessoas estão ali aos abraços, imensos abraços, imensos beijinhos. Mas no nosso caso foi super estranho porque nós abraçámos, demos 2 ou 3 beijinhos e depois foi tipo... Então, bora jantar? Bora jantar, bem, vamos? É porque foi... aquilo que eu senti é que, basicamente, nós estivemos sempre tão próximos um do outro. Nunca foi tipo, uau, estás tão diferente, ou estás... Foi tipo, sempre... Oh meu Deus! Não, Exato. foi... A pessoa esteve sempre ali e então foi super natural. Foi tão natural que nós, só passado 2 ou 3 dias é que falámos sobre isso. Foi tão estranho. Exato. Porque parecia que estava tudo normal. Foi muito engraçado, por acaso. Foi muito fixe. E nós até perguntámos, por acaso não estava à espera de outra... E depois é que sentimos exatamente a mesma coisa aos dois. Foi muito engraçado, muito engraçado. Portanto, foi sem dúvida inesperado, mas foi bom porque mostra que realmente a maneira como nós gerimos a situação ajudou. No entanto, aquilo que eu senti e que acho que é importante referir é que existia muito aquela coisa de nós conseguimos falar e temos falado sobre muita coisa, mas depois acaba por ser estranho habituar-te a que a pessoa esteja presente. É aquela coisa de... é diferente. Okay. Voltares um bocado à rotina que nós tínhamos talvez um bocadinho antes, mas até nem muito. Pois, nós namorámos muito mais à distância do que... Sim. Lá está, não foi tecnicamente namorar, porque namorar começámos mesmo a namorar quando o Tomás estava em Erasmus, mas de estarmos juntos, nós temos cerca de um mês juntos antes de irmos embora. Portanto, nós tivemos muito mais tempo juntos no Erasmus. Foi um bocado voltar, talvez, eu nem sei se diga reaprender, porque lá está, tivemos muito pouco tempo antes de eu me ir embora, mas foi perceber a maneira como cada um funciona. Fisicamente, do género, Portugal. ok, Exato. Exato, foi tipo, mesmo até, sei lá, em questões super normais como, sei lá, uma mensagem ao ligar, tipo... É super estranho. Tipo... Ao início foi muito estranho e acho que a nossa viagem aos Açores também fez com que nós voltássemos a criar essa conexão física, porque nós tínhamos muita conexão de falarmos e intelectual e depois tipo a física era estranho, era muito estranho, claro, acabou por afetar, exato. Por isso foi sem dúvida, pronto, Açores Paraíso, portanto, obviamente que foi uma maneira de nós conectarmos, isso sem dúvida. Se vocês, o vosso namorado, a vossa namorada, alguém que esteja longe,
vão viajar quando a pessoa chegar, porque realmente ajuda muito. Eu acho que ajuda. Muito. Ajuda. E a nossa última questão do dia vai ser uma questão assim um bocadinho mais de terças secretas, que é uma rapariga que nos mandou um comentário com um caso específico dela e portanto nós, visto que já falámos tanto sobre nós, Sim. vamos então... Já chega. Sim, vai ser então a nossa última questão do dia e assim também um bocadinho mais de terças secretas, assim aquele orgânico, normal, básico. Terças secretas style. Então, queres ler então? Sim, é uma pergunta ou uma história da Alice que diz: Olá Inês, então eu conheci um rapaz virtualmente e já fez 2 meses que namoramos, mas já nos conhecemos há algum tempo. Nós falamos todos os dias por chamada ou web, mas os ciúmes por vezes não ajudam. Eu vou tentar ir lá no verão. Achas normal existirem tantos ciúmes? E a Alice obviamente manda beijinhos e nós mandamos beijinhos também para ela. Então, o que é que tu achas, Tommy? Já que és o nosso convidado especial, é mesmo assim. Eu acho que é sempre complicado uma pessoa que está de fora da relação perceber como é que é a tua relação. Portanto, eu acho que para te tentar ajudar, eu acho que a melhor resposta que eu daria tem de vir muito de ti e do que tu sentes da relação. Isto é, se tu sentes que o que tu sentes por ele é recíproco, ou seja, achas que ele sente o mesmo por ti, ou tens a certeza disso e que existe confiança suficiente para a relação continuar, então eu acho que os ciúmes também vão acabar um pouco por desaparecer ao longo do tempo. Eu acho que às vezes as pessoas têm um bocado de dificuldade em lidar com os ciúmes por causa de inseguranças que elas sentem com elas próprias. Exatamente. E às vezes, uma coisa que eu costumo dizer muito é eu acho que é muito importante, a partir do momento que estamos com alguém, nós, acima de tudo, gostarmos de nós. Sim. E se nós não gostarmos de nós, não dá para gostarmos de outra pessoa. Por isso, acho que às vezes é essencial, não é um bocadinho, é mesmo essencial nós afastarmos e pensarmos, ok, eu tenho que aprender a gostar primeiro de mim para depois gostar de outra pessoa. E se calhar o que pode acontecer é isso, é tu não gostares suficientemente de ti ao ponto de sentir certas inseguranças que fazem com que isso atrapalhe o teu relacionamento. Portanto, é um trabalho que tu tens de fazer contigo e não com eles. Pensa nisso, porque eu acho que deve ser um desses casos e sem dúvida que deves trabalhar nisso, é muito importante nós gostarmos de nós. Para qualquer pessoa, antes de terem uma relação com alguém, desenvolvam-vos a vocês mesmos e gostem de vocês e mimem-se a vocês mesmos, porque primeiro é preciso nós gostarmos e sentirmos confortáveis connosco, senão nunca vai resultar. Uma das perguntas que eu recebo assim mais, aproveito para dizer, uma das perguntas que eu recebo mais é: Inês, como é que tu consegues ter tanta confiança, autoestima? É mesmo vocês perceberem uma coisa, que é, ninguém é perfeito. Claro. Ninguém é perfeito e vocês têm que pegar no melhor de vocês e tentarem ser as melhores pessoas possíveis. E pronto, Secrets, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado deste episódio especial das Terças Secretas aqui no canal, com a participação do meu Tommy lindo. E espero que definitivamente a nossa experiência e as questões a que nós respondemos vos ajude, não só a vocês que estão a passar por uma relação à distância, mas também para as pessoas que têm uma certa curiosidade em saber como é que é. Exatamente. Eu pessoalmente, quando estávamos nesta situação, também pesquisei muito sobre isso, portanto espero que definitivamente ajude. Não se esqueçam, claro, de deixar um grande gosto aí em baixo se gostaram da presença aqui do Tomás, para ver se eu arrasto mais vezes para ele vir aqui comigo. Ele também gosta. Eu gosto. Ele é uma pessoa que, pronto. Eu sou um dos seguidores. Ele era meu seguidor antes de ter uma namorada. Era e sou. Continua a ser meu seguidor. Sim, ainda vejo tudo. Então como é que eu normalmente costumo terminar os vídeos? Eu vou tentar imitar. Então, ok. Bora. Portanto, Secrets, eu espero que este vídeo tenha sido definitivamente útil para todos vós e, portanto, vemo-nos no próximo. Beijinhos! Tchau! Perfeito!